Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo ao canal novamente. Faz tempo que a gente não conversava por aqui, né? Vocês viram ontem nós na comissão que votou a reforma da Previdência. Fiz algumas falas lá, postei aqui para vocês acompanharem. Nós também transmitimos ao vivo. Foi uma coisa impressionante a tratorada que o governo deu, que o bloco de apoio ao governo deu, aprovaram o relatório da reforma da Previdência. E o pior é que não fizeram nenhuma aprovação de destaque em favor dos trabalhadores, mas a favor de grandes empresas. No final já da reunião da comissão, às 2 horas da madrugada, aprovaram um benefício tributário para os exportadores e para os ruralistas. Mas isso é coisa que eu vou conversar numa outra oportunidade. Quero falar com vocês na segunda-feira sobre a reforma da Previdência, porque ela está pautada para o plenário da Câmara na terça-feira. Então, nós temos que estar mobilizados. E aí eu quero falar um pouquinho para vocês do que está acontecendo. Hoje eu queria falar de Sérgio Moro. Os crimes e as mentiras continuadas de Sérgio Moro. Aliás, está se tornando uma novela com capítulos encadeados, não é mesmo? A revista Veja, que é uma revista que nós não temos nenhuma relação, muito pelo contrário, sempre tivemos em disposição com a Veja, mas a revista Veja traz para este final de semana revelações, novas revelações do Intercept. Fizeram uma parceria do Intercept com a Veja e trazem novas revelações que deixam o Sérgio Moro mais enroscado ainda na situação penal brasileira. Porque é isso mesmo, é um crime que ele está cometendo. Na realidade, o que a revista Veja traz confirma o crime continuado de Moro. Crime continuado, o que ele fez durante todo esse processo, principalmente contra o presidente Lula, nessas conversas que ele teve com a acusação, com o Ministério Público. Forja provas, mente para o Supremo Tribunal Federal, combina prazos e até escreve as denúncias, ou pelo menos corrige as denúncias que os procuradores mandam para ele. Daltan Dallagnol mandou uma denúncia que ia apresentar no processo, nos autos, mandou para ele pelo WhatsApp, para ele ver se estava boa. É isso mesmo. Então ele até corrigiu a denúncia. Isso é ilegal, é crime. E está no artigo 254 do Código de Processo Penal, que proíbe que o magistrado aconselhe uma das partes ou tenha interesse em favor da acusação ou da defesa. Se ele fizesse isso com a defesa, também seria escandaloso, né? Então, o que a revista Veja traz? Novas revelações, novos diálogos que Sérgio Moro teve com Daltan Dallagnol e com outros procuradores via Telegram. Que ele insiste em dizer que foi hackeado, que ele insiste em dizer que não são verdadeiras, ou que se forem verdadeiras não são assim tão ruins. Enfim, aquele blá 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 dele que ele já falou aqui na Câmara quando veio, ele não nega, também não confirma e fica nesse não sei, pode ser, talvez. Ou seja, isso por si só já é escandaloso. Mas olha o que diz a revista Veja sobre essas revelações. O material que o Intercept diz ter recebido de uma fonte anônima, a revista Veja diz, no material há quase 1 milhão de mensagens, totalizando um arquivo de mais de 30 mil páginas. Só uma pequena parte havia sido divulgada. Em parceria com o site Intercept, a Veja realizou o mais completo mergulho já feito nesse conteúdo. Foram analisadas pela reportagem 649.551 mensagens, palavra por palavra. As comunicações examinadas pela equipe são verdadeiras e a apuração mostra que o caso é ainda mais grave. Essa é a constatação da revista Veja. Vamos lá ver então o que a Veja nos traz, que complementa aquilo que já foi lá em 9 de junho, foi a primeira publicação do Intercept, complementa aquela primeira publicação. Quero aqui dar boa tarde a todos que estão me cumprimentando, é um prazer ter vocês aqui no nosso YouTube, é um prazer ter vocês no nosso canal. Peço que se registrem no canal para receber as nossas informações, que curtam, que também toquem o sininho, porque aí vocês vão estar sempre por dentro. Se inscrevam no meu canal para que a gente sempre continue conversando assim. Vamos lá. Olha, quando um juiz perde a imparcialidade, ele deixa de ser juiz. O juiz não pode se envolver com nenhuma das partes. Ele, afinal de contas, é quem julgará no final
de todo o processo, de toda a investigação feita. Se ele se envolve com uma das partes, óbvio, vai pender para ela. É que nem juiz de futebol. Você não pode, o juiz de futebol não pode apitar um jogo e torcer para um dos times. Obviamente que isso não vai dar certo. No caso de Sérgio Moro, o que aconteceu foi exatamente isso. Cavou faltas, orientou jogadores, preparou pênaltis, desse jeitinho assim. Mas vamos lá ver o que diz a revista Veja. Veja começa o seguinte, que numa conversa de 28 de abril de 2016, mostra Moro orientando os procuradores a tornar mais robusta uma peça da acusação, uma denúncia. Nesse diálogo com Deltan Dallagnol, que é o chefe da Força Tarefa de Curitiba, ele avisa a procuradora Laura Tessler que Moro, num diálogo que Deltan Dallagnol faz com a Laura Tessler era aquela procuradora que o Moro praticamente pediu afastamento. Lembram? Disse, ela é fraquinha, precisa de um treinamento, não pode fazer as inquirições. Na audiência seguinte, de Lula, ela já não estava mais. Participou de uma, o Moro não gostou, o Dallagnol tirou. Mas o Dallagnol, sim, se relacionava com ela e aí tem muitos diálogos antes disso, depois disso, ele avisa a procuradora que Moro havia alertado sobre a falta de uma informação na denúncia de um réu, Zui Skornik, representante de uma empresa, um estaleiro que tinha contratos com a Petrobras para a construção de plataforma, e um dos principais operadores que lhes diziam de propina no esquema da Petrobras. Ora, olha o que Dallagnol fala para Laura. Laura, no caso do Zui, Moro disse que tem um depósito em favor do Musa, uma outra pessoa, e se for por lapso que não foi incluído, ele disse que vai receber amanhã e dá tempo. É só bom avisar a ele. Então o Moro falou para o Dallagnol que tinha uma prova que não tinha sido incluída na denúncia, que era esse depósito, e que ele alertou então Dallagnol para incluir. Ela diz, vou ver, responde a procuradora. No dia seguinte, o Ministério Público inclui o comprovante do depósito de $80 mil feito por esse Zui a Musa, a essa outra pessoa. Moro aceita a denúncia minutos depois do aditamento e na sua decisão menciona o documento que havia pedido. Menciona exatamente essa prova. Não estou entrando no mérito aqui se os réus e os seus investigados são culpados ou não. Só estou dizendo que o juiz que tem que julgar orientou o procurador, a parte que acusa, a incluir uma prova, porque senão a denúncia não ficava robusta, não ficava completa. E ele usa dessa prova para aceitar a denúncia e, portanto, seguir em frente com o processo. Em 2 de fevereiro, o juiz escreve de novo a Dallagnol. A Odebrecht peticionou com aquela questão. Vou abrir prazo de 3 dias para vocês se manifestarem. Isso já é um outro caso. Dallagnol agradece o aviso. Moro se refere a um questionamento da Odebrecht à justiça suíça, que não estava querendo, que não queria que a justiça suíça liberasse os papéis e enviasse os dados à força-tarefa. Aí, preocupado com a história, Moro pede notícias de novo a Dallagnol se ele tinha feito o que ele tinha pedido. Quando será a manifestação do MPF? Dallagnol responde, estou redigindo, mas quero fazer bem feita, para já subsidiar o habeas corpus que virão. Imagino que amanhã no final da tarde. E segue. Protocolamos amanhã, salvo se for importante que seja hoje. Posso mandar, se preferir a versão atual, por aqui, pelo Telegram, né, para facilitar o preparo da sua decisão. Aí Moro tranquiliza o Dallagnol. Não, pode ser amanhã. No dia seguinte, no prazo final, Dallagnol manda pelo Telegram, depois ele manda no processo, mas primeiro ele manda pelo Telegram ao juiz a peça quase pronta. A situação é completamente irregular, porque ao invés de eles se comunicarem pelos autos do processo, ou seja, manda a denúncia pelos autos do processo, ele passa antes pelo Telegram a denúncia para o Moro avaliar uma denúncia inacabada, para que ele pudesse preparar a sentença. Gente, isso é escandaloso. Imagina se fosse a defesa. Se o advogado do Lula passasse para o Moro uma petição para um habeas corpus do Lula para saber se estava bom, para o Moro dar opinião e depois pôr um processo para ele decidir. O que queriam falar? O que queriam dizer? Que era correto? Que tudo bem? É óbvio que não é tudo bem. É óbvio que não é correto.
e Moro estava fazendo isso com uma das partes. Mas não para por aí, os casos continuam. Aliás, são muitos. Outro episódio. No dia 17 de dezembro de 2015, quando Moro informa que precisa de manifestação do Ministério Público no pedido de revogação da prisão preventiva de José Carlos Bunlai, pecuarista e amigo de Lula, escreve para Dallagnol: até amanhã, meio-dia. Até amanhã, meio-dia, pede prazo. Dallagnol garante que a ação será feita e acrescenta: seguem algumas decisões boas de outros juízes para mencionar quando precisar prender alguém. Eles queriam prender o Zé Carlos Bunlai para fazer uma delação contra o Lula, e aí ele tinha pressa que viesse o pedido do Ministério Público, a denúncia, pediu para o Dallagnol mandou, e ainda o Dallagnol aproveita para mandar decisões de outros juízes para prisões assim, para dizer o seguinte: use essas decisões quando precisar prender alguém. Bom, constrangedor, não é? Constrangedor isso. Mas há também momentos de tensão no diálogo que eles fazem, gente. Em um desses momentos de tensão entre o Moro e o Dallagnol, ocorrido num chat de 17 de novembro, aí é uma conversa, não é escrita. Moro dá um puxão de orelha em Dallagnol. O juiz reclama de que está difícil entender porque o Ministério Público recorreu da sentença dele aplicada a alguns delatores. E cita os delatores Augusto Ribeiro, Pedro José Barusco, Mário Frederico Mendonça, e diz: o MP está recorrendo da fundamentação sem qualquer efeito prático. Na minha opinião, estão provocando confusão, diz para o Dallagnol. Para o Moro, o efeito prático do recurso apresentado do MPF seria impedir prisões, seria impedir execução de pena. Mais uma vez, tudo fora dos autos. E aí o Dallagnol, resignado, passa uma mensagem para o Moro e pede um encontro com ele para amanhã, para amanhã do dia seguinte. 25 minutos seriam suficientes. Então eles ainda vão despachar pessoalmente. Vamos lembrar sempre, é o juiz que decide no final. Bom, nesse capítulo, Moro cruzou a linha da lei. Mas tem um outro que ele cruzou, que esse também é muito grave, gente, e se refere ao Eduardo Cunha. Olha só, eu sempre achei que Moro beneficiou Eduardo Cunha e protegeu Eduardo Cunha. Vocês lembram que todas as prisões que eles fizeram na Lava Jato, principalmente as do PT, a condução coercitiva do Lula, eles avisavam a imprensa, iam com helicópteros, com carros, faziam o maior show porque eles queriam mobilizar a opinião pública. Vocês lembram como que foi a prisão do Eduardo Cunha? Silenciosa. Ninguém ficou sabendo, não teve uma fotografia, não teve uma cena. Eduardo Cunha já apareceu perto lá da prisão, sendo conduzido, mas não teve nada no momento da sua prisão. Uma loucura isso, uma loucura. Bom, no caso do Eduardo Cunha, na noite de 12 de junho de 2017, Ronaldo Queiroz, que é um procurador da Força Tarefa da Lava Jato, cria um grupo no Telegram com o Dallagnol para avisar que foi procurado pelo advogado de Eduardo Cunha para iniciar uma negociação de delação premiada. O Eduardo Cunha queria fazer uma delação premiada. Bom, aí o que aconteceu? Falou com o Moro, disse que tinha políticos de todos os lugares, posta uma mensagem dizendo que era importante e afirma esperar que Cunha, esse procurador, afirma esperar que o Eduardo Cunha entregue no Rio de Janeiro, pelo menos, 1/3 do Ministério Público Estadual, que estaria envolvido em ilícitos, 95% dos juízes do Tribunal de Justiça e 99% do Tribunal de Contas e 100% da Assembleia Legislativa, ou seja, o Rio de Janeiro estava totalmente contaminado. No dia 5 de julho, portanto, depois dessa data de junho, durante o período da tarde, os procuradores concordam em marcar uma reunião com o advogado do Eduardo Cunha, para terça-feira, 11 de julho. Naquele mesmo dia, às 23h11 do dia 5, em uma conversa privada, Moro questiona Dallagnol sobre os rumores de uma delação de Eduardo Cunha e escreve o seguinte para o Dallagnol: espero que não procedam. Moro dizendo que esperava que não procedessem as delações de Eduardo Cunha. Ele que sempre quis delatores de todos para incriminar. O do Lula, vocês lembram o que ele fez com o Léo Pinheiro?
fez vários interrogatórios até chegar na delação que ele queria. E do Eduardo Cunha, na primeira conversa, ele já esperava que não procedesse. Dallagnol afirmou que não passava de rumores e disse que a conversa com os advogados, com o advogado, iria acontecer na próxima terça. Diz ele, acontecerá na próxima terça, estaremos presentes e acompanharemos tudo. Sempre que quiser, vou te colocar a par. Moro, então, responde a Dallagnol. Agradeço se me manter informado. Sou contra, como sabe. O Moro era contra a delação de Eduardo Cunha, queria se manter informado, era contra. Ele não sabia o que Eduardo Cunha ia falar, mas ele já era contra a delação de Eduardo Cunha. Por que será que Moro era contra a delação de Eduardo Cunha? Porque ia pegar toda aquela turma do Rio de Janeiro, ia pegar a turma do PMDB, ia pegar a turma de outros partidos que não o PT? Claro, Moro procurava delatores para o PT. Não pôde deixar de prender Eduardo Cunha porque as coisas estavam muito evidentes, o que veio a público era muito forte contra Eduardo Cunha. Então Moro teve que prender Eduardo Cunha, porque estava envolvido com a Petrobras. Ele era o operador, principalmente, dos desvios de recursos da Petrobras. Não era o PT, era Eduardo Cunha, que era o operador dos desvios de recursos da Petrobras, estava envolvido até o pescoço e caiu na vara do Moro porque o Moro fez todo o esforço para levar a Petrobras para sua vara, o caso da Petrobras para sua vara, porque queria envolver o Lula, queria envolver o PT. Mas não queria que Eduardo Cunha delatasse. Porque se Eduardo Cunha delatasse, obviamente Eduardo Cunha ia falar sobre outros casos que não só o do PT. No dia 28 de julho, já com os anexos de Cunha em mãos, ou seja, com o que o advogado de Cunha falou, Ronaldo Queiroz diz que a ideia é analisá-los em conjunto com os colegas para tomar uma decisão sobre aceitar ou não a rejeição. No dia seguinte, uma mensagem do procurador Orlando, de São Paulo, provavelmente Orlando Martello, a revista identificou, traz o posicionamento de Curitiba. O que o Moro diz? Né? O que o Orlando Martello diz nisso? Achamos que o acordo deve ser negado de imediato. Tinha a mesma opinião do Moro. Moro aparece nos chats do Telegram interferindo na agenda dos procuradores da Força Tarefa. Além de tudo isso, para um pouco o caso do Eduardo Cunha, vamos voltar nele, porque tem mais coisas, mas aparecem outras interferências, só para vocês saberem qual era a intimidade de Moro com esse pessoal da Força Tarefa. Então vamos lá. Em 7 de julho de 2015, um membro da Força Tarefa, que a reportagem da Veja diz aqui que identificou ser o procurador Carlos Fernando dos Santos Lima, escreve o seguinte, Igor é um procurador lá também, é um delegado da Polícia Federal, Igor, o russo, entre parênteses Moro, o russo era um Moro, mas entre parênteses foi colocado aqui Moro porque o apelido do Moro é russo, o russo sugeriu a operação do professor para a semana do dia 20. O Igor responde, opa, beleza, vou começar a me organizar. Não era Moro que tinha que sugerir a operação. Quem comandava a operação era o Ministério Público. Era a acusação. Moro ia julgar se tudo estava ilegal, se tudo estava certo, se realmente as provas eram robustas, se tinha que condenar alguém. Não, Moro sugeriu a operação. Esse professor era o almirante Otton Luiz Pinheiro da Silva, que foi preso depois da Eletronuclear. Vocês lembram disso? Que o comandante, o almirante Otton, foi preso também num processo viciado, num processo cheio de erro, num processo com ilegalidades, que com certeza, se tiver conversa sobre isso, vai mostrar também. O Otto foi preso, o almirante foi preso no dia 28. Em 13 de outubro de 2015, aparece um diálogo ocorrido. O procurador Paulo Galvão, o PG, alerta outro procurador, Roberto Pozobon, seu colega da Força Tarefa Lava Jato, sobre uma orientação do Moro, do juiz. Estava lembrando aqui, diz ele, o Paulo Galvão, estava lembrando aqui que uma operação tem que sair no máximo até por volta de 13 de novembro, em razão do... Após isso vai ficar muito apertado para denunciar. Não sei quem que eles estavam querendo denunciar, se era mesmo o mesmo almirante Otton ou era outra pessoa, mas eles falavam de uma operação. Aí Pozobon concorda com o Paulo Galvão e diz, uma grande operação por volta desta data seria ideal, porque ainda é próximo da proclamação da República. E ri. Ou seja, eles ainda articulavam a relação das operações com datas para politizar o processo. A partir de um levantamento das operações ocorridas em novembro,
e das denúncias oferecidas em dezembro de 2005, chega-se à conclusão que o diálogo trata da Operação Passe Livre, que prendeu José Carlos Bunlain. Bunlain, aquele lá atrás que nós já citamos aqui, o amigo do Lula, que eles estavam atrás dele e que armaram também para pegá-lo. O pedido do Moro, comentado na conversa entre o Paulo Galvão e o Pozzobon, acabou sendo cumprido à risca. Moro pediu para ter a operação, teve a operação, prenderam o Bunlain, que ele já queria prender lá atrás. Aquele que o Dallagnol mandou cópias de sentenças de outros juízes para facilitar a prisão, estão lembrados? Bunlain foi preso em 24 de novembro e denunciado em 14 de dezembro. Imagine se todos os magistrados atuassem dessa forma, gente. Imagine se todos praticassem ilegalidade. Porque num primeiro momento pode-se dizer assim, que bom, o Moro, um juiz ativo, vai lá, consegue prender, consegue trazer para os autos. Mas imagine se todos fizessem assim. Um juiz que tivesse, por exemplo, envolvido com a defesa, libertaria criminosos, libertaria assassinos, libertaria delinquentes. E um juiz com acusação faz o que está fazendo o Moro agora, condenando inocentes, levando para a cadeia gente que não tem culpa, com processos ilegais. Isso é certo? Claro que não é certo. Por isso que as regras e a lei é clara. E uma das obsessões do Moro, que constata a revista aqui, é que Moro sempre queria que os casos da Lava Jato ficassem em Curitiba. Todos os casos que envolvia, principalmente Lula, ficassem em Curitiba. O processo do triplex, do Guarujá e do sítio de Atibaia. Vocês lembram? Eu na outra live falei, e também isso se refere às revelações anteriores do Intercept, que Moro orquestrou para ligar a Petrobras ao apartamento de Atibaia, envolvendo o Léo Pinheiro, o Léo Pinheiro fez uma delação, depois de tantas tentativas de delação, Léo Pinheiro chegou numa delação acordada lá que Moro quis, dizendo que o apartamento de Guarujá seria dado a Lula porque era um prêmio por Lula ter facilitado a propina, facilitado o roubo na Petrobras. Ele tinha que ligar com a Petrobras o apartamento para ficar em Curitiba. E o apartamento era o que ele tinha de mais concreto de qualquer envolvimento de Lula, que Lula foi visitar uma vez esse apartamento, isso saiu no jornal O Globo. O Globo falou que lá atrás, bem no passado, tinham comprado uma cota da cooperativa dos bancários desse apartamento. Então, ele pegou esse apartamento para ser o objeto